Existe um tipo de horror que não se esconde nas sombras de lendas urbanas ou em filmes de terror. Um horror que é dolorosamente real, inscrito nas páginas mais sombrias da nossa própria história. No Brasil, esse horror tem um nome: Hospital Colônia de Barbacena. Por quase um século, esta instituição, que deveria ser um porto seguro para a mente fragilizada, transformou-se em um campo de extermínio velado. Mais de 60 mil vidas foram ceifadas aqui, não por doença, mas por abandono, negligência e uma crueldade sistêmica que choca a consciência. Esta é a anatomia de um holocausto, e você precisa conhecer cada detalhe. Para entender o Hospital Colônia, precisamos voltar ao início do século XX, onde a psiquiatria no Brasil, assim como em grande parte do mundo, ainda engatinhava. A loucura, entre aspas, era vista não apenas como uma doença, mas como uma ameaça social, uma anomalia a ser segregada e ocultada. Não havia compreensão, havia apenas medo e repulsa. É nesse caldeirão de desinformação e estigma que surge a ideia de grandes instituições asilares. Inaugurado em 1903, o Hospital Colônia de Barbacena foi o projeto piloto de uma política de higienização social. A cidade foi escolhida por sua localização estratégica, afastada dos grandes centros, mas acessível por uma ferrovia, e pelo clima ameno, que na época era erroneamente associado à cura da tuberculose e até de algumas condições mentais. A princípio, prometia ser um modelo, um lugar para a cura. Mas a demanda logo superou a capacidade. Estados de todo o Brasil começaram a despejar, entre aspas, seus indesejados em Barbacena. Não eram apenas doentes mentais diagnosticados, eram mendigos, prostitutas, homossexuais, epiléticos, alcoólatras, pessoas com deficiência intelectual ou simplesmente indivíduos inconvenientes para suas famílias. A loucura, muitas vezes, era apenas uma desculpa para o abandono. A chegada a Barbacena era um presságio do que viria. Milhares de pessoas eram transportadas em condições desumanas nos chamados trens dos doidos, amontoados em vagões de carga ou até mesmo de passageiros superlotados, sem ventilação, sem higiene, sem comida ou água por dias a fio. Muitos, literalmente, já chegavam mortos. Os que sobreviviam chegavam desorientados, famintos, nus e cobertos de fezes e urina. Os relatos de sobreviventes, embora poucos, são estarrecedores. Uma mulher lembrava que na chegada via outros sendo jogados para fora dos vagões como sacos. Homens e mulheres de todas as idades, despojados de suas roupas e identidades. A triagem inicial era praticamente inexistente. Uma vez lá dentro, a chance de sair era mínima. A maioria jamais veria o mundo exterior novamente. O que acontecia dentro dos pavilhões era um ultraje à humanidade. O Colônia, projetado para cerca de 200 leitos, chegou a abrigar mais de 5 mil pacientes simultaneamente. A superlotação era o menor dos problemas. A higiene era praticamente um mito. Pacientes conviviam com seus próprios dejetos. Não havia roupas suficientes, muitos andavam nus em qualquer condição climática. A fome era endêmica e a comida, quando existia, era insuficiente e de péssima qualidade. Muitas vezes misturadas até com sabão ou querosene para acalmar os internos. A violência ela era onipresente. Pacientes eram agredidos por funcionários ou entre si, resultado do desespero e da falta de controle. Não havia tratamento psiquiátrico real. Os tratamentos incluíam o isolamento em celas escuras, a imobilização forçada e, em casos mais graves, práticas como eletrochoque sem anestesia ou a lobotomia, realizada de forma completamente rudimentar. O frio, especialmente no rigoroso inverno mineiro, era um assassino silencioso. Centenas morriam de hipotermia, subnutrição e doenças infecciosas que se espalhavam rapidamente em um ambiente sem saneamento. O cheiro de morte e doença era constante, impregnado nas paredes e na pele de quem ali vivia ou morria.
escala da tragédia é estarrecedora. Ao longo de quase 80 anos, mais de 60 mil pessoas encontraram seu fim no Hospital Colônia. Isso é mais do que o total de mortos na bomba de Hiroshima ou em muitas guerras. Mas a barbárie não terminava com a morte. Os corpos dos loucos não tinham dignidade nem após o último suspiro. Muitos eram levados para o que chamavam de necrotério, mas que era, na verdade, um local de descarte e comércio. O Hospital Colônia mantinha um acordo comercial com universidades de medicina de todo o país. Corpos eram vendidos por valores irrisórios que serviriam como peças anatômicas em aulas. Os que não eram vendidos eram desossados ou tinham seus órgãos retirados e jogados no rio. O que sobrava era enterrado em valas comuns nos arredores, sem caixão, sem nome, sem qualquer registro. A própria natureza, através de porcos e abutres, às vezes concluiu que os homens haviam iniciado. Relatos aterrorizantes de animais revirando valas em busca de restos humanos. Era a completa aniquilação da identidade e da memória. Por décadas, o horror de Barbacena foi um segredo aberto, ignorado pelas autoridades e pela sociedade. Mas em 1961, uma luz foi lançada sobre essa escuridão. O jornalista Hiram Firmino, da revista O Cruzeiro, entrou no hospital e, junto com o fotógrafo Luiz Valentim, produziu uma série de reportagens e fotos que chocaram o Brasil e o mundo. Pela primeira vez, a nação viu, em imagens nuas e cruas, o que acontecia ali. A miséria, a nudez, os corpos. Foi um soco no estômago da consciência brasileira. As denúncias de Firmino foram um marco, mas a mudança foi lenta. O hospital só seria oficialmente desativado em meados dos anos 80. Impulsionado pelo movimento da reforma psiquiátrica, o fechamento do Colônia e de instituições semelhantes representou o início de uma nova abordagem, focado na dignidade e no tratamento em comunidade. Em 2013, a jornalista Daniela Arbex resgatou essa memória dolorosa com o seu livro, O Holocausto Brasileiro, Genocídio, a história dos 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Uma obra-prima de jornalismo investigativo que deu voz às vítimas e aos poucos sobreviventes, trazendo à tona detalhes ainda mais arrepiantes e garantindo que essa história não fosse esquecida. Hoje, o que restou do Hospital Colônia de Barbacena é um museu e um memorial, um lugar para honrar as vítimas, para que suas mortes não tenham sido em vão. É um testemunho físico da capacidade humana de crueldade e de negligência, mas também da resiliência e da necessidade incessante de humanidade. A história de Barbacena é um lembrete contundente, um lembrete de que o estigma, o preconceito e o silenciamento de qualquer grupo minoritário ou vulnerável podem levar a tragédias inimagináveis. É um chamado para a vigilância, para a empatia e para a garantia de que a saúde mental seja tratada com a dignidade e o respeito que cada indivíduo merece. Que as almas dos 60 mil silenciados de Barbacena encontrem paz. E que sua história nos ensine a nunca mais permitir que algo assim aconteça. Conhecer a verdade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a mudança. Você já tinha ouvido falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena? Quais são suas reflexões sobre essa história? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você gosta de crimes reais, crimes não solucionados, histórias misteriosas ou suspense, seja bem-vindo ao Dossiê do Mistério. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para conteúdos como esse, deixar aquele like, compartilhar e ativar o sininho. E mais uma vez, obrigada por me acompanhar em mais uma história arrepiante aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!